classe econômica fica lá no fundo, mas hoje o avião está lotado. Então você vai ter que sentar aqui, disse Olivia Hart, o tom carregado de um leve desdém, arrancando risadinhas de alguns passageiros da classe executiva. Rachel Monroe permaneceu em silêncio, acomodando-se no assento 12. Mas quando o avião fez uma parada na base aérea de Andrews, o comandante do esquadrão de F-22, de repente parou, olhou diretamente para ela e disse em voz alta: "Midnight Viper, levante-se." Sim. Minutos depois, todos os pilotos de F-22 na pista ficaram em posição de sentido e a saudaram, deixando toda a cabine em choque. Os dedos de Rachel estavam firmes, enquanto ela guardava o cartão de embarque no bolso de seu moletom cinza desbotado. O aeroporto de Seattle havia sido um borrão de ruído e movimento, mas agora, nesse voo lotado para DLC, os degraus pareciam mais nítidos, mais deliberados. Seu moletom estava gasto, os punhos poídos de anos de uso, e seu jeans tinha um pequeno rasgo no joelho, quase imperceptível, a menos que alguém procurasse por falhas, e parecia que todos estavam. Ela se movia pelo corredor estreito, tomando cuidado para não esbarrar nas malas de luxo que alinhavam o caminho como troféus. Uma mulher de blazer elegante, brincos cintilando sob as luzes da cabine, ergueu os olhos do celular e lançou um sorrisinho de desprezo. Um homem de terno risca de giz, gravata perfeitamente ajustada, inclinou-se para o companheiro de assento. Parece que ela se perdeu no caminho para a rodoviária. Rachel não reagiu. Seus passos permaneceram firmes, os olhos fixos nos números das fileiras acima. Não estava ali para provar nada. Só precisava chegar a DLC. A cabine vibrava com aquela energia típica de pessoas que acreditam ser melhores do que as outras. Passageiros da classe executiva sorviam bebidas de cortesia, suas risadas afiadas e autoconfiantes. Rachel deslizou até o assento 12F junto à janela e enfiou sua mochila gasta sob o banco da frente. Era uma peça antiga, verde-oliva, com um patch de uma base que ela não via há anos. O homem ao lado, 40 e poucos anos, um Rolex berrando, dinheiro novo, lançou-lhe um rápido olhar de cima a baixo antes de voltar ao tablet. O crachá no peito dizia Richard Hale, e o perfume forte era suficiente para fazê-la piscar. Ela não se importou. Há muito havia aprendido a deixar o julgamento escorrer como água. Seus cabelos castanhos ondulados estavam presos em um rabo de cavalo frouxo, e seu rosto estava limpo, sem maquiagem. Poderia parecer uma estudante universitária tentando sobreviver, talvez alguém que conseguiu uma passagem de última hora. Mas Rachel não era qualquer uma. Seu dossiê, trancado em algum cofre classificado, alistava como recruta da reserva. Não mencionava a missão que voara para a SEAL Team 6, nem a dispensa que se seguiu sob circunstâncias sobre as quais ninguém ousava murmurar. Enquanto Rachel se acomodava no assento, uma jovem de vestido preto elegante e cabelos perfeitamente ondulados inclinou-se da fileira de trás. O crachá no peito dizia Jessica Lange, e sua voz carregava uma doçura ensaiada que não chegava aos olhos. Deve estar muito animada por estar em um avião como este. Algumas cabeças se viraram, captando o comentário, e uma leve onda de risadinhas percorreu a cabine. Os dedos de Rachel pararam sobre a garrafa de água, o polegar roçando a tampa. Ela se virou ligeiramente, seus olhos encontrando os de Jessica por um breve instante. É só um voo. O sorriso de Jessica vacilou, e ela recostou-se, virando o cabelo com um gesto afetado. Rachel voltou a olhar pela janela, a expressão inalterada, mas sua mão apertava a garrafa só o suficiente para amassar o plástico. Ei, antes de continuarmos, pode me fazer um favor rápido? Pegue seu celular, aperte o botão de curtir e deixe um comentário aí embaixo. Talvez diga de onde está assistindo ou o que essa história está fazendo você sentir. Se algum dia já foi julgado ou colocado de lado, esta é para você. E se quiser mais histórias como esta, aperte inscrever-se. Significa muito compartilhar este momento com você. Certo? Vamos continuar. O avião nem havia taxiado quando o primeiro golpe chegou. Olivia Hart, a chefe das comissárias, estava de pé na frente da cabine, uniforme impecavelmente passado, sorriso tenso como um fio.
Estava na casa dos 40, olhos penetrantes que avaliavam pessoas em segundos e uma voz capaz de cortar sem se elevar. Bastou uma olhada no cartão de embarque de Rachel para decidir seu valor. Classe econômica fica lá no fundo. O homem de terno risca de giz, Richard Hale, inclinou-se para o amigo, um sujeito de corte de cabelo engomado e abotoaduras douradas. Provavelmente é uma dessas pessoas de passagem promocional. Os dedos de Rachel pararam no zíper da mochila por apenas um instante antes que ela continuasse a guardá-la devagar, como se contasse cada respiração. Uma mulher do outro lado do corredor, unhas pintadas de vermelho brilhante, soltou uma risadinha abafada. Rachel não levantou os olhos. Apenas ajustou o cinto de segurança, as mãos firmes. O avião subiu aos céus, o zumbido do motor se estabilizando em um drone constante. Rachel olhou pela janela, observando as nuvens passarem como ondas. Suas mãos descansavam no colo, calejadas por anos segurando controles e cabines que a maioria das pessoas nunca veria. A mulher das unhas brilhantes, Tara Wells, inclinou-se para a amiga, uma loira de lenço de seda que exalava perfume caro. Aposto que ela está com medo de sentar perto da saída de emergência. Rachel curvou os lábios em um leve sorriso, mas não virou a cabeça. Apenas pegou a garrafa de água, desenroscando a tampa com um giro lento, deliberado. A amiga de Tara riu, um som agudo que ecoou pela cabine. Rachel permaneceu quieta, os olhos fixos no horizonte como se estivesse escaneando algo que ninguém mais podia ver. Durante o serviço de bordo, Olivia parou na fileira de Rachel, segurando uma bandeja de menus da classe executiva. Ela olhou para o moletom de Rachel e então entregou o menu a Richard Hale com um sorriso caloroso. Desculpe, só temos o suficiente para nossos passageiros premium. Sua voz alta o bastante para todos ouvirem, os olhos piscando para Rachel com um toque de superioridade. Um homem de blazer sob medida, 2 fileiras à frente, virou-se com uma risada baixa e zombeteira. Não se preocupe, ela provavelmente está acostumada a fast food. A cabine se encheu de risadinhas e a mão de Rachel parou sobre a garrafa de água. Ela ergueu os olhos, encontrando os de Olivia por um breve momento. A água está ótimo. Sua voz suave mas firme, como uma linha traçada na areia. Olivia piscou, surpresa, depois seguiu em frente, os saltos batendo mais rápido no chão. Rachel se recostou, os dedos batendo uma vez contra o apoio de braço. Um gesto pequeno e controlado que dizia mais que palavras. As horas passaram. A cabine mergulhando em um ritmo de copos tilintando e conversas murmuradas. Rachel sorvia sua água, os movimentos precisos, como alguém treinado para manter a calma sob pressão. Richard Hale continuava a lançar olhares, os olhos semicerrados como se tentasse decifrá-la. Por fim, falou, a voz carregada de condescendência. Você parece estar indo para uma entrevista de emprego ou algo assim. Espero que tenha uma roupa melhor nessa bolsa. Rachel virou a cabeça apenas o suficiente para encontrar os olhos dele. Estou bem. Sua voz baixa e firme, como uma lâmina deslizando para o lugar. Richard piscou, desconcertado. Depois resmungou algo sobre jovens de hoje e voltou ao tablet. Rachel retornou o olhar à janela, o rosto ilegível, mas os dedos roçaram na fivela do cinto, ajustando-a levemente. A voz do capitão estalou no interfone, quebrando a monotonia. Pessoal, vamos fazer uma rápida parada na base aérea de Andrews para reabastecimento. Não deve demorar. A cabeça de Rachel se ergueu levemente, os olhos se aguçando ao olhar para a pista militar que surgia à vista. Jatos alinhados no asfalto, as formas elegantes cintilando sob o sol. E o pessoal se movendo com propósito lá embaixo. Seus dedos apertaram a garrafa de água por um instante antes de soltá-la. Olivia, de pé por perto, notou a mudança na postura de Rachel. Alguma coisa chamou sua atenção? O tom mais desconfiado que curioso. Rachel não respondeu de imediato. Continuou olhando, a mão ainda no colo, como se enxergasse algo invisível para os outros. Enquanto o avião descia em direção a Andrews, um empresário de camisa branca impecável e abotoaduras brilhando levantou-se para pegar a mala no bagageiro.
Ele olhou para Rachel e falou alto, sem direcionar a ninguém em específico. Algumas pessoas não sabem o seu lugar, não é? Sua voz carregada de arrogância. Alguns passageiros assentiram sorrisos tensos e cúmplices. Os olhos de Rachel se moveram para ele por um instante antes de voltarem à janela. Ela se ajeitou no assento, a mochila escorregando levemente contra a perna. Eu sei onde estou. Sua voz tão baixa que mal o alcançou, mas o peso dela o fez parar. Ele pigarreou, de repente concentrado na mala, e sentou-se sem dizer mais nada. A cabine ficou mais silenciosa. O ar denso de tensão não dita. Um homem na classe executiva, gravata afrouxada e voz alta, inclinou-se sobre o assento. O crachá dizia Mark Ellison, e o sorriso dele revelava o costume de ser o mais barulhento do ambiente. O quê? Quer pilotar um avião? A risada dele era aguda e cruel. Alguns riram junto, o som como agulhas no ar. Rachel virou a cabeça devagar, os olhos escuros cravando nos dele. Já trabalhei perto de aviões antes. A voz calma, mas firme, como uma porta se fechando. O sorriso de Mark vacilou, e ele se mexeu no assento, de repente interessado na bebida. Olivia arqueou a sobrancelha, mas não disse nada. Seguiu pelo corredor, os saltos batendo com força como se marcasse o momento. Quando o avião tocou o solo em Andrews, a energia da cabine mudou. Passageiros da executiva se animaram, ajeitando paletós e checando celulares como se fossem entrar em uma sala de reuniões. A voz de Olivia soou pelo interfone, nítida e profissional. Alguns passageiros selecionados foram convidados para conhecer os pilotos de F-22 na pista. Permaneçam sentados a menos que tenham sido notificados. Ela lançou um olhar a Rachel enquanto falava, deixando claro quem não estava na lista. Rachel não se moveu. Apenas deu outro gole na água, o rosto vazio como se já tivesse ouvido tudo aquilo antes. Seus dedos roçaram o pet desbotado de uma águia na mochila, que brilhou por um instante antes de ser escondido de novo. Tara Wells inclinou-se para a amiga, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Eles provavelmente não querem fotos com alguém vestida assim. A loira de lenço de seda, cujo crachá dizia Donovan, assentiu, os lábios curvados em um sorriso de escárnio. Uma risada baixa veio da fileira à frente, onde um cara de polo de grife, Ethan Carter, rolava o feed no celular, o sorriso visível até do assento de Rachel. Ela não levantou os olhos. Apenas rosqueou de volta a tampa da garrafa. O movimento lento e deliberado, como se medisse o momento. A cabine parecia mais pesada agora. O ar saturado de julgamentos silenciosos, enquanto os convidados reuniam suas coisas. Uma mulher de casaco de grife e perfume floral forte parou na fileira de Rachel. Olhou para ela, os olhos se estreitando, e falou a Olivia, em um sussurro ensaiado. Você pensaria que faria uma triagem melhor para voos como este? A voz pingando desprezo. Olivia assentiu levemente, os lábios contraídos, e entregou à mulher uma bebida de cortesia. As mãos de Rachel pararam na mochila, os dedos roçando o pet da águia desbotada. Ela ergueu os olhos, encontrando-os da mulher por um segundo. Triagem não é problema meu, a voz baixa e firme como um desafio silencioso. A mulher congelou, o copo suspenso a meio caminho dos lábios. Depois apressou-se de volta ao assento. Rachel recostou-se, a expressão inalterada, mas os dedos tamborilaram uma vez contra o apoio de braço, um gesto pequeno e controlado. Os olhos de Rachel se moveram até a janela, onde os F-22 estavam como sentinelas no asfalto. Por um instante, seus dedos pairaram sobre o pet da mochila. Ela mesma o havia costurado anos atrás, depois de uma missão que deixara suas mãos trêmulas, mas o esquadrão vivo. A memória veio sem ser chamada. Um céu noturno iluminado por fogo traçante, o rugido dos motores, o peso de decisões que ninguém deveria ter que tomar. Ela piscou e a lembrança se dissipou. Ajustou-lhe o moletom, puxando as mangas até cobrir as mãos, e recostou-se no assento. O burburinho da cabine parecia distante, como estática de rádio. O Major Kyle Bennett entrou na cabine da classe executiva, o uniforme impecável, sua presença como uma tempestade prestes a chegar. Estava nos 30 e poucos, mandíbula que parecia esculpida em pedra
e olhos que não perdiam nada. Cumprimentou os passageiros convidados com um aceno polido, apertando as mãos de Richard Hale e Tara Wells. Mas então seus olhos pousaram em Rachel, sentada em silêncio no 12F. Ele congelou, ainda segurando o último aperto de mão. A cabine não notou de imediato, mas Rachel sim. Ela sustentou o olhar, a expressão firme como se já esperasse aquele momento. Seus dedos roçaram na borda do assento, um pequeno gesto de ancoragem. Bennett caminhou direto até sua fileira, as botas pesadas no chão. Você, a Shadowhawk 12? Sua voz baixa, quase reverente. Rachel fez um leve aceno de cabeça, os olhos nunca deixando os dele. Richard Hale soltou um riso abafado, como se achasse aquilo uma piada. O maxilar de Bennett se contraiu, mas ele não desviou o olhar de Rachel. Minhas desculpas por tê-la feito sentar aqui, disse em voz mais alta, para que toda a Zavine ouvisse. Você está convidada a ir imediatamente para a pista. Rachel se levantou, jogando a mochila sobre um ombro. Seus movimentos eram suaves, precisos, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. A cabine se encheu de sussurros, mas ela não olhou para trás. Enquanto seguia Bennett em direção à saída, um homem de terno azul marinho, o relógio brilhando sob as luzes da cabine, inclinou-se no assento. Isso só pode ser um engano, disse, a voz alta e confiante como se estivesse numa sala de reuniões. Ela não parece ser ninguém importante. Alguns passageiros assentiram, seus murmúrios crescendo. Os passos de Rachel não vacilaram, mas sua mão apertou a alça da mochila, os nós dos dedos ficando brancos por um instante. Ela virou levemente a cabeça, os olhos encontrando os dele. As aparências enganam. Sua voz suave, mas afiada como uma lâmina deslizando pela seda. A boca do homem se abriu, depois fechou. E ele se recostou. A confiança esvaziada. Os olhos de Bennett piscaram para o homem, um aviso silencioso, antes de conduzir Rachel para fora. Lá fora, o ar estava carregado de combustível e vento. Rachel pisou no asfalto, o moletom tremulando levemente. Os pilotos de F-Vitos estavam alinhados, uniformes impecáveis, rostos impenetráveis. A voz de Bennett cortou o silêncio. Atenção! Esta é a Midnight Viper, aquela que certa vez liderou 3 esquadrões pelos céus inimigos. Os pilotos entraram em posição de sentido, as mãos subindo em uníssono para saudá-la. Rachel retribuiu a continência, os movimentos firmes, a expressão calma mas acolhedora. Um leve sorriso puxou seus lábios ao baixar a mão. O vento carregou o momento, e as janelas da cabine se encheram de rostos observando. Os olhos de Rachel se voltaram para os jatos, e por um instante seus ombros relaxaram, como se estivesse em casa, de volta ao avião. O clima era outro. Richard Hale bufou, recostando-se no assento. Parece história de Hollywood, sua voz ecoando sobre o ronco dos motores. Olivia deu uma risada forçada. Talvez seja só um título honorário. Ela alisava o uniforme. Claire Donovan sussurrou a Tara. Impossível isso ser real. Rachel não olhou para eles, apenas ficou de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, observando os jatos brilharem sob o sol. O olhar de Bennett em direção à cabine era frio, como se tivesse ouvido cada palavra. Os dedos de Rachel roçaram a borda do moletom, um gesto de ancoragem, antes de voltar-se à pista. Um jovem oficial se aproximou carregando um velho capacete de voo. Estava gasto, mas bem conservado. O indicativo Midnight Viper, bordado em letras grandes na lateral. Bennett o pegou e estendeu para Rachel. Este capacete só é concedido a um piloto que completou uma missão ultrassecreta. Sua voz firme, mas alta o bastante para que a cabine ouvisse. Rachel pegou o capacete, os dedos percorrendo a costura por um momento. Então o colocou. Os movimentos naturais como respirar. O encaixe era perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Um jovem piloto, mal saído dos 20, deu um passo à frente, a voz baixa. Ela foi quem salvou meu esquadrão. Os outros pilotos se endireitaram, os rostos assumindo algo próximo da reverência. Enquanto Rachel estava na pista, um piloto júnior, ainda de semblante juvenil sob o boné,
Aproximou-se hesitante. Ele segurava um pequeno diário de voo gasto, as bordas gastas pelo uso. Senhora, a senhora assinou isto para mim há 3 anos. Sua voz falhando levemente. Abriu na página marcada com o indicativo dela. A assinatura nítida é inconfundível. Os outros pilotos voltaram o olhar, suavizando-se em reconhecimento. Rachel pegou o diário, os dedos roçando a página. Ela assentiu, os lábios se curvando num sorriso pequeno e genuíno. Você conseguiu chegar até aqui. Sua voz calma, mas calorosa. Os olhos do piloto brilharam, e ele recuou, saudando-a novamente. As janelas da cabine ainda estavam cheias de rostos, mas o ar já era outro agora, mais denso, carregado de algo não dito. Rachel voltou para a cabine, o capacete encaixado debaixo do braço. Os passageiros estavam mais quietos agora, mas nem todos estavam convencidos. Olivia forçou um sorriso, a voz excessivamente polida. Bom, é bom ter uma convidada especial. Mas seus olhos deslizaram para os tênis gastos de Rachel. Ethan Carter cruzou os braços, a voz baixa mas clara. Provavelmente só uma jogada de marketing. Rachel não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, os dedos roçando na borda do capacete. A cabine estava dividida. Alguns a observavam com curiosidade, outros com ceticismo. Para ela, não importava. Acomodou-se de volta no 12F, a mochila aos pés, e olhou pela janela. Enquanto o avião se preparava para decolar, uma comissária mais jovem que Olivia aproximou-se da fileira de Rachel com um sorriso nervoso. Segurava um pequeno broche, uma águia prateada, e o ofereceu a ela. Isto é da tripulação, pelo seu serviço. A voz tropeçou nas palavras. A cabine silenciou. Todos os olhos atentos à troca. Rachel olhou para o broche, depois para o rosto da comissária. Pegou-o com cuidado e o prendeu na mochila. Sem dizer nada, a comissária sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez, e apressou-se de volta à sua posição. Ian Carter se remexeu no assento, o sorriso de antes desaparecido. Rachel recostou-se, os olhos na janela, o broche cintilando sob a luz da cabine. O avião taxiou de volta à pista, preparando-se para a decolagem. Os dedos de Rachel batiam levemente no capacete em seu colo. Um ritmo lento e constante. A voz do capitão ecoou no interfone. Mas antes que pudesse terminar, outro som irrompeu. Um rugido grave e poderoso. 2 F Vistalt. Suas FEP-22 apareceram ao lado do avião, as asas reluzindo sob o sol. A voz de Bennett crepitou no rádio, clara para todos ouvirem. Midnight Viper, nunca tivemos a chance de agradecer pela última vez. Rachel inclinou-se para a janela, os lábios curvando-se em um pequeno sorriso. Ajustou o headset que havia recebido e respondeu, a voz firme. Mantenham a formação. Águia 1. A resposta veio instantânea. Um coro de vozes pelo rádio. Sim, senhora. A cabine ficou em silêncio. Richard Hale congelou o copo a meio caminho da boca. Tara Wells encarou o celular, o dedo imóvel. O sorriso de Olivia desapareceu. As mãos atrapalhadas com a bandeja. Ninguém disse nada. Os F-2 permaneceram em formação, escoltando o avião enquanto ele subia aos céus. Rachel recostou-se no assento, os olhos fixos nos jatos lá fora. A cabine já não era a mesma. Ninguém mais a olhava do mesmo jeito. Mark Ellison, o barulhento da gravata frouxa, se remexeu desconfortável. A bravata anterior desaparecida. Claire Donovan sussurrou algo para Tara, mas baixo demais para ser ouvido. Rachel não precisava escutar. Já tinha ouvido o suficiente. Quando o avião estabilizou, um passageiro de paletó sob medida, o rosto avermelhado de vergonha, levantou-se e aproximou-se da fileira de Rachel. Eu não sabia quem você era. Desculpe pelo que disse antes. Rachel ergueu os olhos, firmes, mas não cruéis. Assentiu uma vez, um gesto breve de reconhecimento, e voltou a olhar pela janela. O homem ficou parado por um instante, as mãos inquietas, antes de retornar ao assento.
A cabine parecia menor agora. O ar carregado de uma mistura de admiração e vergonha. Os dedos de Rachel roçaram o broche da águia em sua mochila, um lembrete silencioso de quem ela era. O voo para Deucé pareceu mais curto depois daquilo. A cabine permaneceu quieta, o falatório de antes substituído por um zumbido tenso. Rachel manteve os olhos na janela, observando os C-22 se afastarem quando o avião iniciou a descida final. Seus dedos tocaram de novo o pet da mochila, a águia desbotada refletindo a luz. Ela tinha 19 anos quando o conquistou, em uma missão tão classificada que nem sua equipe sabia o escopo completo. O céu havia sido puro caos. O rádio cheio de ordens gritadas. Mas ela os trouxera de volta. Todos. Piscou. E a memória se foi, substituída pela visão do horizonte de Deucé surgindo à frente. Quando o avião pousou, os passageiros se moveram devagar, como se ainda estivessem processando o que tinham visto. Rachel se levantou, jogando a mochila no ombro, o capacete debaixo do braço. Não se apressou, não hesitou. Apenas caminhou pelo corredor, os passos firmes, a cabeça erguida. Richard Hale desviou o olhar, o celular colado à orelha, enquanto murmurava algo sobre uma reunião. Tara Wells digitava furiosamente, o rosto pálido. Olivia estava de pé na saída, o sorriso forçado, as mãos entrelaçadas com força à frente do corpo. Rachel não olhou para nenhum deles. Apenas continuou andando, os tênis silenciosos contra o piso. No portão, um homem esperava. Alto, silencioso, com uma presença que não precisava de palavras, o terno simples, mas sob medida, e os olhos fixos em Rachel no instante em que ela apareceu. Ele não disse muito. Apenas assentiu e passou a caminhar ao lado dela. Os passageiros do voo, ainda parados na esteira de bagagens, ficaram em silêncio. Ethan Carter deixou o celular cair no meio de uma mensagem, o sorriso sumido. Claire Donovan desviou o olhar, apertando o lenço nas mãos. Olivia se ocupava com papéis, os movimentos bruscos. Ninguém precisou dizer o nome dele. Todos sabiam quem era. James Monroe, marido de Rachel. Um homem cuja influência alcançava lugares que a maioria das pessoas nem podia imaginar. Antes de deixarem o terminal, uma garotinha de uns 10 anos puxou a manga da mãe e apontou para Rachel. "É aquela a moça piloto?" Sussurrou, os olhos arregalados de admiração. A mãe, uma mulher quieta que havia permanecido em silêncio durante o voo, olhou para Rachel e assentiu. "É ela", respondeu suavemente, a voz cheia de respeito. Rachel encontrou o olhar da menina e lhe deu um pequeno sorriso caloroso, o tipo de sorriso que dizia que ela havia. A menina sorriu de volta, apertando a mão da mãe com mais força. A mão de Rachel roçou a de James enquanto caminhavam, o capacete ainda debaixo do braço, o broche da águia brilhando discretamente. O terminal estava cheio, mas as pessoas abriam caminho conforme eles passavam, como se sentissem algo maior do que o moletom gasto e os tênis arranhados. As consequências vieram rápido, silenciosas, mas implacáveis. Richard Hale, o executivo de terno risca de giz, era gerente de nível médio em uma contratada de defesa. Alguém no voo havia gravado seus comentários, e o vídeo se espalhou online como fogo. Na manhã seguinte, ele estava sem emprego, o perfil no LinkedIn apagado. Tara Wells, a influenciadora das unhas brilhantes, perdeu seu mais recente contrato de patrocínio quando o vídeo viralizou. Seus seguidores caíram aos milhares da noite para o dia. Sua postagem de desculpas foi soterrada por uma enxurrada de comentários cobrando-a. Olivia Hart enfrentou uma cobrança mais silenciosa, uma advertência formal da companhia aérea por conduta não profissional. Foi transferida para rotas domésticas curtas. Seus sonhos de voos internacionais ficaram indefinidamente no chão. Jessica Lange viu sua presença nas redes sociais despencar quando sua empresa se distanciou dela, alegando comportamento inadequado. A startup de Ethan Carter perdeu um grande investidor, a notícia estourando de forma discreta, mas decisiva.
O escritório de advocacia de Claire Donovan emitiu um pedido público de desculpas por sua conduta, e ela foi afastada de casos de grande visibilidade. A firma de consultoria de Mark Ellison o retirou da lista de associados. Seu nome foi apagado do site até o fim da semana. Rachel não viu nada disso acontecer. Não precisava. Já tinha enfrentado coisas muito piores do que as palavras deles. Missões onde o céu era fogo, onde um único erro significava não voltar. Aquilo era apenas barulho. O tipo de barulho que ela aprendera a ignorar há muito tempo. Ela e James caminharam pelo terminal, os passos em sintonia, o capacete ainda debaixo do braço. O horizonte de ida e si surgia do lado de fora, um lembrete do motivo pelo qual ela estava ali. Não pelos passageiros, não pelo reconhecimento, mas por algo maior, algo que sempre a havia movido, mesmo quando o mundo tentava fazê-la pequena. No fim, Rachel permaneceu à beira do asfalto, o marido ao seu lado, a cidade se estendendo diante deles. O vento puxava seu moletom, mas ela não o ajustou. Apenas ficou ali, firme, como sempre fora. O mundo duvidou dela, zombou. Tentou fazê-la sentir que não pertencia. Mas ela não era pequena, nunca tinha sido. E para todos que já foram julgados, ignorados ou silenciados, sua história era uma promessa silenciosa. Você não está sozinho. Nunca esteve. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e aperte seguir para caminhar comigo por mágoas, traições e finalmente cura.